Novamente com vocês o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, psicóloga e psico-oncologista, trazendo sempre para vocês novas informações com relação à psico-oncologia e também em relação a pacientes com câncer ou pessoas que estão em diagnóstico. Nós também discutimos a questão de qualidade de vida, sempre trazendo novas informações e, de alguma forma, sugerindo algumas mudanças na sua vida. Lembrando sempre que o nosso programa é baseado no livro do Carl Simonton, Com a Vida de Novo. Portanto, se você tiver interesse em ampliar os seus conhecimentos sobre essa questão, basta manuseá-lo, lê-lo, que lá também tem muitas informações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do estresse psicológico, né? Nesse modelo corpo-mente. Como é que isso se dá, como é isso que se acontece no nível corporal e no nível mental. Nós já discutimos bastante sobre a questão do estresse, né? Que o estresse predispõe a pessoa a qualquer tipo de doença, principalmente as doenças graves. Mas nós estamos falando do estresse crônico. Nós não estamos falando daquele estresse que você tem com algum problema e que acaba resolvendo, mas aquele estresse que você perde o controle e se cronifica. Entre as doenças graves, uma que se dá muita importância à questão do estresse é o câncer. O número alto de situações estressantes com bastante frequência vai fazer mudanças no seu corpo. Principalmente, também já foi discutido aqui no nosso programa, se é uma situação que ameaça algum papel que é importante para você. Por exemplo, no teu trabalho, quando se perde um trabalho, uma identidade com o trabalho, e esse trabalho é bastante importante para você, e talvez você tenha o trabalho como foco, um único foco da sua vida, então, naturalmente, é a perda de um papel importante. Uma outra coisa interessante é se os relacionamentos primordiais também sofrem algum dano ou sofrem alguma ameaça que tem a ver com a identidade da pessoa. Por exemplo, se você é uma dona de casa, uma mãe, uma esposa que dedicou a sua vida inteiramente a isso, e em dado momento da sua vida, o teu parceiro pode morrer, você pode separar, ou seus filhos simplesmente crescem e a sua vida se modifica. Só que você estava alicerçada com esse papel de mãe, né, com esse papel de esposa. E quando este papel desaparece, o seu corpo se ressente e a sua psique também. Então, esses relacionamentos profundos e significativos na sua vida, como papéis únicos, são ameaçados. Naturalmente, o seu nível de estresse tende a subir. E essas situações de vida tende a ser percebida como uma grande ameaça, como se não tivesse um outro caminho a seguir. Então, esses sentimentos de impotência vão gerando estresse crônicos. Naturalmente, também se alia à depressão e ao desespero, porque é como se não tivéssemos saída para aqueles problemas que estamos enfrentando. Naturalmente que a maneira de cada pessoa reage ao estresse é diferente. Especialmente aos pacientes de câncer ou pacientes que têm doenças graves e crônicas, ele não sabe lidar com essa reação. É uma reação exagerada. Lembrando que sempre as pessoas aprendem regras para a sua vida, desde a infância, e muitas vezes não fazem mudanças com relação a essas regras durante a sua vida. E neste momento que a vida insiste que você faça mudanças em seu comportamento, você não sabe como fazer essas mudanças com uma maior tranquilidade. E aí tende a perceber o problema como insolúvel. Naturalmente, o resultado é depressão, desespero, sensação de abandono e falta de esperança, que são precursores do câncer. As pesquisas mostram que as pessoas acometidas de câncer, principalmente as mulheres com relação ao câncer de mama, ela, antecipadamente ao aparecimento da doença, ela entrou nesse esquema de desesperança, de depressão,
de autoestresse e de um sentimento de abandono. Esses sentimentos podem ser conscientes ou inconscientes. Eles têm o mesmo nível de estresse. Evidentemente que quando a gente tem consciência desses sentimentos, existe uma possibilidade de controle, mas muitas vezes nós nem percebemos que estamos totalmente estressados ou que a nossa vida está centrada em determinados padrões e que nós temos dificuldade de mudar. Isso causa muita angústia e uma sensação de incapacidade e de impotência. Naturalmente, uma doença grave ou a morte podem parecer como uma solução óbvia para te tirar dessa cilada e para tirar você dessa situação, ao invés de simplesmente mudar o comportamento. Naturalmente, quando existe um estresse, um excesso de depressão contínuos, nossos pensamentos, nossos sentimentos começam a influenciar no sistema do nosso corpo. E o estresse e a depressão atingem basicamente o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelo registro dos sentimentos de desespero e de depressão. Então, naturalmente, quando o nosso corpo se sente em desespero e em depressão, ele tem que tomar alguma atitude. E, naturalmente, não é uma atitude pacífica, é uma atitude de enfrentamento e, muitas vezes, tido como uma grande ameaça. O sistema límbico, ele vai atuar na atividade do hipotálamo. Veja que os pensamentos e os sentimentos de desesperança e de estresse começam a atuar no seu corpo, mudando os hormônios e a maneira do seu corpo se comportar. O hipotálamo ele se traduz em duas formas, Ele controla o estresse e nesse momento, quando você dispara esse estresse, ele perde o controle do sistema imune. Isso quer dizer, ao invés do seu sistema imunológico trabalhar adequadamente, trabalhar de forma harmoniosa, ele começa a ficar rebaixado. Isso é um grande perigo para qualquer tipo de doença. O hipotálamo também, ele regula a atividade pituitária. A atividade pituitária tem a ver com o nosso sistema endócrino. Então, o excesso de estresse pode te trazer uma onda enorme de hormônios que vão alterando o seu dia a dia. Por exemplo, a adrenalina. Nós sabemos que a adrenalina é um hormônio que coloca você em prontidão. Nenhum problema em você ficar em prontidão. Naturalmente, quando nós estamos no trânsito, um carro nos fecha, um cachorro passa na frente do nosso carro, nós ficamos em alerta. Ou se nós percebemos algum tipo de ameaça, por exemplo, um assalto. Mas naturalmente, depois desse momento, o teu organismo volta à normalidade. O problema é quando o teu corpo fica coberto de adrenalina. A adrenalina é tóxica e ela vai alterando todos os seus sistemas, principalmente no que concerne a supressão do sistema imune. E, evidentemente, se o seu sistema imune está rebaixado, você ficará mais vulnerável a qualquer tipo de doença, especialmente o câncer. Colocamos na tela essa regra, esse esquema corpo-mente. Então, veja que lá no topo é estresse psicológico, seguido de depressão e desespero, que vai afetar o sistema límbico. Naturalmente, o sistema límbico vai aumentar a atividade hipotalâmica e a atividade pituitária, levando à queda do sistema imune e o desequilíbrio hormonal. Então, esse esquema é o que acontece no nosso corpo. Naturalmente, essa queda do sistema imune e o desequilíbrio hormonal vai trazer um crescimento para o câncer. É importante que você entenda isso. Esse desequilíbrio que iniciou lá com a depressão e com o estresse vai desembocar no crescimento do tumor. Vamos pensar de uma maneira agora um pouco diferente. Eu vou colocar um outro esquema aqui para você, que lá em cima, quando você tem esse autoestresse, nós vamos colocar a intervenção psicológica, isto é, a mudança na percepção, alterando os sentimentos de depressão, de abandono, para sentimentos de esperança, expectativa e confiança.
E naturalmente esses novos sentimentos vão alterar o sistema límbico, alterando e aumentando a atividade hipotalâmica e a atividade pituitária. O sistema imuno também terá uma mudança e o equilíbrio hormonal voltará ao seu ponto de harmonização. Naturalmente, lembra que eu falei que aumentava o tumor? Nesse esquema com a intervenção, que é onde nós vamos atuar, haverá uma regressão do câncer. Então, se existe uma possibilidade de você trabalhar com esse esquema, né, em busca da doença, naturalmente também será possível fazer a busca da saúde. Vamos pensar então em reverter o circuito. Então, o modelo corpo-mente agora de recuperação. Nós temos lá no topo a intervenção psicológica. Ela fortalece as convicções de que o tratamento é eficiente, as medicações, a quimio, a rádio, o teu médico com as orientações que ele oferece. Nós vamos mudar essa crença, né, de que o câncer não tem cura, que leva à morte. Não, que os tratamentos trazem uma boa intervenção, que são eficientes e cada vez mais atualizados. Hoje em dia existe muita pesquisa no Brasil e todos nós temos direito a participar dessas pesquisas, experimentando os novos medicamentos. Uma outra coisa importante quando a gente entra com a intervenção é aumentar as defesas internas. Você sabia que você tem esse poder de aumentar o seu sistema imunológico, que seu sistema imunológico é poderoso? A medicina do futuro em relação ao câncer será para medicamentos para aumentar o sistema imunológico. Isso quer dizer fortalecer as suas defesas naturais. E assim, naturalmente, a ciência começará a trabalhar muito mais centrada no ser. Bom, um outro aspecto da intervenção psicológica é trazer ao paciente uma maneira de como ele pode lidar melhor com o estresse, mesmo porque não há possibilidade de nós vivermos sem estresse. Então, nós vamos mudar as crenças com relação a esse estresse e usar técnicas para manejo do estresse. Mudar a percepção de si mesmo também é algo importante. Talvez aqueles conceitos que você aprendeu desde a infância sejam simplesmente conceitos errôneos, que podem ser alterados com a ajuda da intervenção psicológica. Mudanças nos registros límbicos, evidentemente, se você muda a sua maneira de pensar, as suas crenças, haverá uma resposta do sistema límbico e você vai mudar esses registros que você tem há muitos anos. Então, a intervenção também propicia essas mudanças nos registros límbicos, alterando as mensagens e trazendo um novo estado emocional, talvez agora muito melhor que o anterior. O sistema imunológico, com a intervenção psicológica, ele passa a ter um funcionamento normal. Quando eu estou falando de funcionamento normal, eu quero dizer que nós somos programados para harmonia, para paz, para saúde, para alegria, e nós em algum momento abandonamos isso. A intervenção psicológica vai fazer com que você volte a funcionar no estado de normalidade. Logicamente, com tantas alterações assim, você vai diminuir a produção de células anormais, criando condições propícias para a regressão do câncer. Mas veja, é muito importante a sua participação consciente. E nós, os psico-oncologistas, atuamos exatamente nessa tua autorresponsabilidade de mudanças, de crenças, de comportamento, participando da saúde. Então, visando recuperar a saúde, essa intervenção psicológica devolverá a você o seu senso de força que você perdeu ou que você nem sabia que tinha. O controle da sua vida, o controle do destino nas suas mãos. E, naturalmente, uma aprendizagem que talvez você não tivesse antes da doença. Então, nós podemos pensar na doença como um professor, talvez um pouco déspota, mas um professor que vai trazer alguma lição. Isso pode ser toda a mudança em relação ao seu tratamento e à sua cura. Aprender com a doença. Eu quero dizer que a doença pode ser um caminho de aprendizagem. Naturalmente, nós não precisaríamos seguir esse caminho,
Mas nesse momento em que vivemos no nosso planeta, nas questões espirituais atuais, nós ainda não temos essa habilidade desenvolvida, não é? De simplesmente nos equilibrarmos naturalmente. Então a doença vem como uma mensageira de mudanças no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa vida. Então não perca a oportunidade de transformar a sua vida. A escolha está em suas mãos. Ou seguir se lamentando e adoecendo e talvez caminhar para a morte, ou fazer da doença um degrau para o seu autoconhecimento. Então, eu vos convido para voltar para a vida, né? Seguindo o título do nosso livro, Com a Vida de Novo. Então, crie novos caminhos e se conecte melhor com a vida que você tem, aprendendo com a doença. Chegamos mais uma vez ao final de nosso programa. Contamos com a sua colaboração, dando a sua opinião, fazendo pergunta, tirando as suas dúvidas. Os nossos contatos estão logo abaixo. Esperamos que você continue conosco e também divulgue nosso programa ajudando as pessoas. Lembrando que faz muito bem fazer o bem. Então seja você também um portador dessas notícias, né? De autoconhecimento, de harmonia na vida e da doença transformando como um grande aprendizado. Eu espero você no nosso próximo programa. Até mais.